Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida. Texto áureo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Daniel 3:30. Verdade aplicada. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Objetivos da lição: mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. Texto de referência se encontra em Daniel capítulo 3. As leituras complementares continuam na segunda-feira, Daniel 1:8, Daniel 1:17, Daniel 2:17 e 18, Daniel 3:12, Daniel 3:17, Daniel 3:30. A introdução diz o seguinte: nesta lição, veremos a bondade e fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo aos seus ensinamentos. Glória a Deus, né? Então, aqui na introdução, o comentarista já está dizendo que nós vamos estudar a bondade e a fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Tópico 1 diz assim: 3 jovens amigos de Deus. Esta lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigo do jovem Daniel. Estes 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia. E lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel 1, 6 e 7. Esses jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Irmãos, eu estava estudando e diz os comentaristas, né, e a própria palavra do Senhor, que esses 3 jovens foram levados cativos para a Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel também, né? E diz a palavra que eles colocaram no seu coração não se contaminar, né? Eles foram para uma pátria diferente, um país diferente da cultura deles, né? E eles colocaram no coração não se contaminar com todos os atrativos, né, que existia ali com os manjares do rei. E aqui, num comentário que eu estudei, diz assim, que a Babilônia estabeleceu seu domínio sobre Judá, conquistando-os, aprisionando o rei Joaquim e levando um grupo de reféns de Jerusalém para a Babilônia, incluindo Daniel. Daniel foi elevado à posição de conselheiro do rei Nabucodonosor. Com a ajuda de Deus, Daniel interpretou 2 sonhos do rei. Os 3 amigos de Daniel foram salvos da morte certa na fornalha de fogo ardente, e até mesmo Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus de Judá. A vida de Daniel é um retrato do triunfo da fé, que Deus possa nos conceder esse tipo de fé, para que também possamos viver corajosamente todos os nossos dias. E aqui, irmãos, tem uma coisa importante que eu quero passar para vocês. Ó, o idioma comum da Babilônia era o aramaico. Essa era a língua deles, né? A língua principal. Ao passo que a linguagem da sabedoria incluía o antigo e complicado idioma babilônico. O programa acadêmico teria incluído matemática, astronomia, história, ciência e magia. Esses jovens demonstravam não apenas aptidão, mas também disciplina. Essa característica, combinada com a integridade, lhe serviu bem em sua nova cultura. Lembrando, irmão, que eles foram levados cativos para uma terra que eles não conheciam e que eles iam ter que aprender a linguagem, a língua daquela pátria, né? E aqui, além da língua, todas essas disciplinas, né, que eles teriam que estudar, né? Ó, que diz que o programa acadêmico teria incluído matemática, astronomia, história, ciência e magia, né? E magia. O povo de Judá, ele estava cativo numa terra estranha e sem esperança, né? E a mensagem que foi passada por meio desse cativeiro
era que Deus é soberano sobre toda a história humana. Deus é soberano, irmão, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, né? E aqui, sobre a alteração dos nomes, que aqui o comentarista fala pra gente, a revista traz isso pra gente aqui, em Daniel, capítulo 1, verso 7, diz assim, que o rei Nabucodonosor alterou os nomes de Daniel e seus amigos. Por quê, irmãos? Porque ele queria tornar Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ele queria que eles se tornassem babilônicos, para seus próprios olhos e os do povo babilônico. Então queria incutir na mente dele a cultura dos caldeus, né? E novos nomes ajudariam a fazer com que eles fossem assimilados na cultura, né? Então Daniel, o que quer dizer Daniel? Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Em hebraico, seu novo nome passou a ser Beltesazar, que quer dizer Bel proteja sua vida. Bel também, chamado de Marduk, era o principal deus babilônico. Ananias quer dizer o Senhor demonstra graça. Seu novo nome passou a ser Sadraque, provavelmente quer dizer sobre as ordens de Acu, o deus da lua. Misael quer dizer quem é igual a Deus, e o novo nome dele passou a ser Mesaque, provavelmente quer dizer quem é como Acu. Azarias quer dizer o Senhor ajuda. Seu novo nome passa a ser Abdinego, que quer dizer servo de Nego, ou Nebo, ou Nabu, o deus do aprendizado e da escrita. Foi assim que o rei tentou transferir a lealdade desse jovem do Deus de Judá para os deuses da Babilônia. Olha que interessante. E aqui a gente já pode ter uma lição para a gente, né, irmãos? A gente não vive mais, né, no mundo. A gente está no mundo, né? Mas a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, nós somos novas criaturas. E o inimigo, irmãos, ele quer fazer com que nós sejamos parecidos com o mundo, não é? Às vezes você está assistindo lá a televisão, tem uma moda diferente. E a gente às vezes olha e fala, nossa, que bonita essa roupa. Um corte de cabelo diferente, né? Uma linguagem diferente. Tudo isso, irmãos, fazendo com que nós nos pareçamos com o mundo, mas nós somos diferentes, né? E aqui tem uma lição, que esses jovens, eles colocaram no seu coração não se contaminar com os manjares. Já imaginou? Eu estava lendo, irmãos, diz que eles tinham por volta de 16 anos, Daniel, quando ele foi levado cativo. Então era um adolescente ainda, né, em formação. E eles colocaram no coração deles não se contaminar, não queriam nada daquela cultura. Continuaram comendo a sua comida, continuaram com os costumes dos judeus, né? Colocar no seu coração não se contaminar. E a gente, às vezes, a gente se contamina, né, irmãos? Acabei de dar os exemplos. Coisas mínimas e a gente se contamina. A gente quer ser igual. Ao invés de nós querermos ser diferente, nós queremos ser parecidos com o mundo. E às vezes não só em alimentação, como foi passado aqui, que os meninos colocaram no seu coração de se contaminar com aqueles manjares. Tem vários manjares, irmãos. Imagina eles chegando numa terra estranha, costumes diferentes, tudo diferente, né? E aqui o título da lição diz, enfrentando as fornalhas da vida. Nós também, irmãos, nós também, quantos pratos são oferecidos para nós, né? E às vezes a gente não vigia e a gente acaba cedendo e nos contaminando com os manjares dessa vida. Que o Senhor neste dia tenha misericórdia de nós, né? E aqui no tópico 1.1 diz, nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abdenego, juntamente com Daniel, se viram diante de duas alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei. E a segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhe foram oferecidas. Eles fizeram uma boa escolha, fizeram a segunda escolha, de não se corromper com as coisas que lhe foram oferecidas, né?
Dani, tópico 1.2 diz que não deixe que seus olhos te enganem. Tem um hino da harpa que eu acho muito lindo e eu não entendi aquele hino que fala, o 33, se me falha a memória, que fala, passarinho, belas flores querem me encantar. Eu não entendi, irmãos, esse hino. Eu achava tão lindo. Aí começa assim, da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me cantar. Aí vem, vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Então o autor está dizendo assim que os passarinhos queriam cantar ele, e não tem vários passarinhos. Tem o passarinho do homem bonito, do jovem quando está escolhendo, da jovem quando está escolhendo o namorado, ou do jovem quando está escolhendo a namorada, um passarinho bonito, né? Aquele jovem bonito, carrão, atlético, né? E aí você troca Deus por aquele jovem lá do mundo, com costumes diferentes. Tem muitos passarinhos, irmão. Tem o passarinho lá do seu trabalho, você que é vendedor, na comissão, na hora de estar lá, né, vendendo. Você pode ganhar uma vez, você quer ganhar 4 vezes, aí você passa a perna naquela pessoa com quem você está negociando. São os passarinhos, belas flores. Você vai ganhar mais, vai ter o dinheirinho a mais. E Deus está ali olhando para você. Tem outros passarinhos, belas flores. A gente trocar, né? Quanto o Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, né? Quantos de nós esquecemos, né, irmãos? Por exemplo, né? Esquecemos, irmãos, assim... Eu não quero falar, mas tem que falar, irmãos. Esquecemos, assim, dos mandamentos do Senhor. Parece que as coisas do Senhor estão sendo deixadas de lado, né? Com aquela conversinha de que não é importante, de que a gente vive pela graça, né? Que a gente tenhamos cuidado, irmãos. Então, que a gente não deixe que os nossos olhos nos enganem. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se deixaram enganar por seus olhos. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos, porém era mais um aspecto do extenso programa de assimilação da cultura babilônica. Qual que era a ideia, irmão? A ideia era fazer com que eles se esquecessem do que eles aprenderam, dos ensinamentos dos seus pais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os pratos que nos é servido, irmãos. Nossas escolhas, tópico 1.3, mostram quem somos. Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa de artifício para lhe afastar do Senhor. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Olha que legal, né? Comentarista, ele está falando aqui que as nossas escolhas mostram quem somos. E não é assim, irmãos, que a gente, nesta manhã, a gente possa pedir direção de Deus para a gente saber escolher corretamente, irmãos. Porque as nossas escolhas mostram quem somos. As nossas prioridades, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O que adianta a gente ganhar tudo no mundo e perder a alma, né? Não adianta nada a gente ganhar tudo e perder a nossa alma, né, irmão? Então que a gente tome esse cuidado nessa manhã. Bom, tópico 2, irmãos.
fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida quando o jovem Daniel interpretou seu sonho. Ainda assim, não aprendeu nada sobre Deus, pois ambicionou ser adorado como tal. Sadraque, Mesaque e Abdenego recusaram se prostrar diante da imagem deste monarca, e isso lhe trouxe consequência. Então, o rei Nabucodonosor, ele já tinha visto, irmão, o poder de Deus de perto, o poder do Deus de Israel. Por quê? Quando ele teve aquele sonho que ninguém conseguiu descobrir o que ele tinha sonhado, e Deus interpretou o sonho para Daniel, e Daniel passou a interpretação para o rei, né? E quando ele recebeu a revelação, ele entendeu que existia um Deus todo-poderoso, né? Que o Deus de Israel era o Deus todo-poderoso, né? Mas mesmo assim, ele não entendeu, diz aqui o comentarista, que ele reconheceu, né? Que ele sabia que o Deus de Israel era o Deus todo-poderoso, mas mesmo assim, ele não aprendeu a lição, né? A insanidade de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para assistir à consagração de sua estátua, levantada em sua homenagem. Olha só, irmão, podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. O que é narcisista? É aquela pessoa que só olha para ela, que tudo está em volta dela, que tudo dela é o melhor, né? Que ela tem que estar em evidência a todo momento. Tudo que ela faz, ela tem que falar, eu fiz. Que quer reconhecimento a todo custo. Isso é para mim também, irmão. Essa palavra também é para mim, né? Quer ser reconhecido, quer ser notado, né? E diz a palavra que ele mandou fazer uma estátua de 27 metros de altura, de ouro, irmão, de ouro, né? E que todo mundo tinha que se dobrar diante dessa estátua. E aqui diz, ó, podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. Quando todos os seus súditos se reuniram e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou, ordena-se a vós, os povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha só. Deu para perceber, irmãos? Primeiro, ele teve um sonho. Nenhum mago lá do reino conseguiu interpretar o sonho dele. Daniel interpretou o sonho. Ele reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus, mas o que ele fez? Ele mandou fazer uma imagem de escultura de 27 metros. Imagem dele para ser adorado. Já tinha esquecido, irmão, já tinha esquecido do que Deus tinha revelado para Daniel, sobre o sonho que ele teve. E Deus revelou em sonho para esse rei como é que seria o futuro. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele resolveu fazer uma imagem dele próprio para ser adorado. E quem não se prostrasse, seria lançado numa fornalha. Pensa num lugar bem grande, né? Que talvez era usado, conforme alguns comentaristas explicaram, para queimar tijolo, né? Enfim. E diz aqui, ó, diz aqui que o povo tinha que adorar. Na hora que tudo tocasse lá, todos os instrumentos de som tocasse, o povo tinha que dobrar o joelho diante daquela imagem.
E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria na mesma hora lançado no fogo ardente. Tal ordem acarretaria em uma prova de fé jamais vista na história. Fé em meio à morte. Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis, irmão, e temente a Deus, não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-los ao rei. Olha só, irmãos, sempre tem alguém nos olhando, né? Sempre tem alguém espionando o que a gente faz. Sempre tem. Toma cuidado. Sempre tem alguém te olhando. Toma cuidado, irmão. Sempre tem alguém ali te olhando. Olha aqui, ó. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-los ao rei. Essa informação não agradou nada ao rei Nabucodonosor, que lhes deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agravo. O rei viu, ficou nervoso, falou, acho que eles não entenderam. Vou tocar de novo aí para ver se ele se dobra o joelho. E os 3 jovens tinham a convicção que o ato de não se dobrar poderia lhe custar a vida. Ainda assim, não abriram mão do seu Deus. E aí, irmãos? Será que eu estou preparada hoje? Nas fornalhas aí que eu passo da vida para não abrir a mão do meu Deus? Para ser luz aí diante das trevas? Para rejeitar os manjares? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa olhar para dentro de nós e fazer essa análise, né? Como é que está a nossa fé diante dos desafios das fornalhas, né? Porque, irmãos, às vezes são colocadas diante de nós desafios, né? Situações para provar a nossa fidelidade com Deus. Muitas vezes somos vencedores e muitas vezes somos derrotados, irmãos. Que o Senhor nos ajude, né? Porque o título da lição é Enfrentando as Fornalhas da Vida, irmão. Então essa vida vive nos pregando peça, né? Quem já não teve um momento de desafio de fé, uma oportunidade de mostrar que Deus é soberano, de mostrar que Deus tem o controle da sua vida, de mostrar que só o Senhor é Deus e às vezes nós caímos, né, irmãos? Que o Senhor neste dia tenha misericórdia de nós, que essa palavra entre no nosso coração, né? Que diante da morte, né, diante do perigo, né, que o Senhor venha aumentar a nossa fé diante da morte, né, irmão? Quantas vezes, né, nós escolhemos errado, né? Então, os meninos fizeram a escolha certa. Eles se manteram fiel a Deus. E aqui diz a palavra que eles sabiam do risco da morte, mas eles se mantiveram fiel a Deus, né, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós neste dia. E que nos ajude nos desafios da fornalha do dia a dia, né? A fazer a escolha certa. Quando morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrar seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei, não lhe importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e ordenou que os lançasse no fogo ardente. Já imaginou, irmão, diante do rei, um rei temido, um rei poderoso, né? Que quando guerreava contra as outras cidades, todos temiam, porque ele era perverso, ele ganhava as lutas, era temido. E esses 3 jovens diante desse rei, sabendo que poderiam ser mortos, decidiram ficar do lado de Deus, né? E aqui diz que é preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os homens que lançaram os jovens na fornalha. A fornalha estava quente, né? E ele mandou aquecer muito mais vezes, 7 vezes mais, se não me falha a memória. E aqui diz que quando os homens chegaram perto da fornalha para lançar os jovens, aquela quentura matou aqueles soldados, né?
Mas os jovens tinham plena certeza, irmão, de que haviam tomado a decisão certa, permanecer fiel a Deus. Como é difícil, né, irmãos? O céu, irmãos, vai ser conquistado com muita luta. Não é fácil ser diferente. Não é fácil dar testemunho do Senhor. E é por isso que o Senhor nos ama. Porque diante das fornalhas da vida, muitos de nós não se dobram diante do inimigo, né, irmãos? Tópico 3. Um Deus que confunde o inimigo. Em uma conjuntura onde não teria outro final a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abdenego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Olha só que lindo, irmãos, quando a gente é fiel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Daniel 3:24. O rei não estava vendo 3, mas 4. E o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja, ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3 para que o fogo não lhe fizesse mal. Glória a Deus. Então Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo para proteger Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o rei viu e perguntou: não eram 3 que nós lançamos na fornalha? Estou vendo 4. E não apareceu só para o rei, não. Apareceu para quem estava ali. Porque responderam: é verdade, ó rei. Então, irmãos, Deus confunde o inimigo. Não é bonito isso, irmão? O inimigo está louco lá para nos devorar. Acontece uma coisa diferente. E o inimigo é todo confundido. E a gente sai vitorioso da luta. 3.1. Deus entra conosco na fornalha. Na visão do Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha. Porém, para Deus era um cenário propício para um milagre. Às vezes a gente olha assim, está passando aquela luta tão pesada, a gente não vê solução. Mas é um cenário para Deus mostrar o milagre, irmão. Tenha fé, creia. Não está perdido não, irmão. Você está passando aí com a sua luta, mas a escola aqui na revista de hoje está dizendo o comentarista que para nós pode ser uma luta, mas para Deus é um cenário propício para um milagre. Não é verdade, irmão? E aí o rei entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo dentro daquela fornalha como nunca antes havia acontecido. Diante de tudo que estava acontecendo, Nabucodonosor chamou Mesaque, Sadraque e Abdenego. Saia para fora da fornalha, e reconheceu diante de todos que o 4º elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o anjo do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Hoje, irmãos, o 4º homem está conosco, nos livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuadamente. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nos livra das fornalhas, irmãos. É só orar, irmãos. Só orar e entregar na mão do Senhor. Em Deus somos mais que vencedores. Não importa a circunstância que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Não interessa o que você está passando, irmãos. Vamos ter fé, vamos acreditar. Nosso Deus é o dono de tudo, irmãos. Não tem por que a gente ter medo. A gente fica aflito, fica abatido. Mas vamos escolher ser fiel, irmão, ser temente a Deus, porque no final nós vamos receber a coroa da vida. Glória a Deus, né? Ao final nós vamos receber, irmãos, a coroa da vida. E diz aqui o comentarista que as escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhes fez prosperar na província. Você está vendo, irmão? Deus usou aquele milagre para mudar a vida de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego. Olha só, e diz aqui que eles prosperaram na província da Babilônia. Deus fez eles prosperar em meio daquele país totalmente diferente da sua cultura, né? Glória a Deus. Deus é o escape das aflições da vida, irmãos.
Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos três jovens hebreus. Daniel 3:29. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Glória a Deus, irmãos? A conclusão diz assim: por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né, irmãos? Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui que eu preciso frisar para vocês, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Era isso que eu tinha para passar para vocês. E ao final, irmão, vamos pegar uma aplicação para a nossa vida aqui. Na verdade aplicada, aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Mas o que eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos é que, deixa eu aplicar, vamos pegar uma aplicação para a nossa vida. Aqui, irmãos, no 3.2 tem uma coisa interessante que fala que em Deus somos mais do que vencedores, né? Então, estudando aqui com alguns comentaristas, irmãos, olha que bonito que eu anotei aqui para nossa, vamos aplicar na nossa vida. Vamos parar de ser honrados. Vamos parar de ser honrados, irmãos. A gente quer glória, né? A gente quer glória pra gente. Deus abomina isso, irmãos. Toda honra e toda glória é pro Senhor. Toda honra e toda glória é pro Senhor. E aqui já é uma honra ser filho de Deus, irmãos. Já é uma honra ser filho, servo de Deus, né? Glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Então, que a gente pare, irmãos, de querer ter honra. Vamos parar de ser honrado, né? E a gente vê tantos hinos, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Será que é isso que Deus quer, irmão? Nossa vida aqui é passageira. Somos forasteiros. O que é um forasteiro? É um viajante, né? Chega ali, conhece aquela cidade, chega, vai conhecer as culturas, tudo, e vai embora. Forasteiro. Não somos daqui, irmãos. Graças a Deus, nós não somos daqui. Glória a Deus, era isso que eu queria passar para vocês. E aqui, a verdade aplicada, o que eu tiro para a minha vida hoje, é que toda honra e toda glória seja para o Senhor. Tudo que nós formos fazer, façamos para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.